E aí, viajante Rafael aqui, e hoje vou mostrar pra vocês como que minha party entrou no lar de Xanatar e conseguiu derrotar ele. Um contexto primeiro. Eles foram pedidos pra entrar aqui pelos lords não, por Dagult Nevermember, que é um dos lords de Waterdeep, em troca de poder falar com todos os outros lords ao mesmo tempo. Eles entraram, né, na entrada padrão, que é aqui em cima, e algumas mudanças que eu fiz nesse calabouço. Primeiro que esse calabouço ele é feito para personagens level 5, mas não é na verdade, porque tem um Beholder nele e outros perigos e tal. Mas tirando o Xanatar, pouca coisa aqui causaria algum perigo a aventureiros nível 5, por exemplo. Então eu tive que mudar algumas coisas e colocar alguns monstros diferentes e tal. Primeira coisa que eu coloquei foi um Beijo da Morte aqui. Enquanto o Coliseu não estivesse sendo usado, o Beijo da Morte ficaria ali protegendo ele. Outra coisa aqui era pra ser uma armadura, né, uma Animated Armor. Eu coloquei um Golem de pedra. Aqui era apenas um Beholder zumbi, eu coloquei 2. Os Kuotoas, aqui era pra ser um Kuotoa Whip, eu coloquei um Archpriest. E foi basicamente isso. Aqui essa estátua ficaria viva, né? E viraria um Minotauro esqueleto. Eu coloquei um Minotauro de cristal. Mas foi basicamente isso que eu mudei. Não foi muita coisa. Eles chegaram a ver uma coisinha por causa de um erro meu. Eu confundi errado o mapa. Eu acabei fazendo um pequeno erro, que é... Eu imaginei que essas áreas aqui estariam conectadas, esses corredores. Mas não, esse corredor só dá pra cá e esse corredor dá pra cá. Que foi um erro que gerou algumas coisas que talvez deixou a luta um pouco mais difícil pro Xanatar e seu bonde. Falando do caminho que eles tomaram, eles levaram a Larinda, inclusive, que é a Aracnomante. Eles surgiram aqui. Primeiro o Elden, ele viu que tinha um olho aqui. E é algo muito estranho que minha party sempre faz. Em vez de ir pro lugar onde não tá vigiado, eles vão pro lugar que tá vigiado. No caso era essa porta aqui. Tá escrito que o teto de quase todas as salas aqui, principalmente os corredores, eles chegam até 9 metros de altura. Especificamente pro Xanatar ficar voando, né? Numa altura bem tranquila pra ele. Então o Elden, com sua furtividade, conseguiu passar. A Larinda virou uma aranha gigante, carregou esses dois amigos aqui pelo teto. E o Turiel tem asas também, conseguiu passar, sem ser visto. Eles conseguiram então abrir aqui e viram um corredor, ou viram passos vindo desse corredor, que é o Amaego, possivelmente o segundo monstro mais forte aqui, tirando... Na versão base, né? Tirando o Death Keys, o Minotauro de Cristal e tal. Na versão base seria o segundo monstro talvez mais forte aqui, tirando o Xanatar. Talvez o Mind Flayer seja mais que ele. Ele não é capaz de dar tanto dano sozinho. Eu não sei, debatível. Mas tudo bem, eles conseguiram se esconder atrás de alguns pilares. A Larinda novamente subiu no teto e pegaram ele de surpresa. Eles conseguiram causar 155 de dano no round de surpresa e deixaram ele inconsciente aqui. Então eles tinham duas escolhas, descer ou subir. Eles decidiram subir e foi aqui que o erro aconteceu, porque eles vieram pra cá. Eu não percebi, errei, me confundi. Não tinha visto que no mapa tinha um túnelzinho aqui. Então eles entraram aqui, começaram a conversar com os escravos e os escravos falaram que tinha um ser, que era o açoitador, que vinha meter porrada neles, que era o Death Keys. Eles tiveram uma luta aqui. A sorte deles é que o Death Keys pegou apenas a Larinda nos seus ataques, mas ainda assim ele causou muito dano nela, porque cada ataque é 2d8, mas aí tem a sugada, que dá, se não me engano, 4d8 ou 5d8, não sei. Dá bastante dano. Então ele causou bastante dano na Larinda, mas eles conseguiram derrotar ele sem muita dificuldade. Depois disso, eles juntaram o Bondão, e é aqui que aconteceu o que talvez eu acho a parte mais problemática desse encontro. Eles chamaram todo mundo pra ir junto e eu não vejo motivo
pra esses caras não quererem irem juntos. Beleza, eu posso fazer que o Minotauro mete o louco assim que a porta abre, mas no livro tá escrito que ele tava junto com uma meio orc e um meio ogro. Então se ele tivesse prometido o louco, ele devia ter metido antes. E talvez isso tiraria um pouco ali, roubaria o valor das decisões dos jogadores, não é? Eu falar, vocês abriram aqui, então vocês vão tomar porrada, haha. Aí eles decidiram voltar, eles desceram aqui. E eu vi que eles planejavam entrar aqui na sala esquerda. O Xanatar, você rola um D100 pra você descobrir onde que ele vai estar. Ele saiu que ele estaria aqui vendo o carinha dando comida pro peixinho dele. Mas, qual que seria o problema? Se eles viessem pra cá, eles iam derrotar esse cara em um turno. Eles teriam dois caminhos. Descer, enfrentar o Xanatar sozinho. E à esquerda, talvez enfrentar alguns outros monstros. E depois descer. O problema deles descer é que eles iriam enfrentar o Xanatar sozinho. Muito possivelmente seria uma luta bem rápida, porque eles tinham uma caralhada de gente pra ajudar. E aí eu ia atacar o raio. Eu teria que considerar os NPCs também. Eu poderia não considerar o NPC, poderia, né? Falando assim, não, o raio vai só você nas partes, mas não faz muito sentido. E aí provavelmente não seria algo legal. Então, vendo que eles estavam interessados a vir pra essa região, eu mudei o lugar de Xanatar. Então ele estaria dando uma palestra aqui pra galera que são esses 10 bandidos aqui. Esse amigo aqui com o bicho dele. Isso. E ele estaria dando essa palestra pra eles. Esse aqui é escondido, inclusive. Eu coloquei uma barra preta lá, mas tudo bem. Pra que assim o combate seja um pouco melhor. A luta começa com o Elden abrindo a porta. E a iniciativa... As criaturas têm a iniciativa maior, esses dois seres aqui. Seguido pelo Xanatar e o Elden. Nesse momento o Xanatar estava invisível, então eles não sabiam da existência dele. Inclusive um jogador falou, porra, gastamos coisa aqui à toa e não vai ter nada. Mas teve. Essas duas criaturas se aproximam aqui e não conseguem fazer nada. Elas gastam todo o movimento. O Elden usa Brace nesse amigo aqui. Causa bastante dano a ele, mas ele continua em pé. Nisso o Xanatar se revela e taca 3 raios. O único raio da morte que eu consegui no dia. Essa luta demorou acho que uns 7, 6 turnos, sei lá. Eu só consegui um raio da morte. E foi na bruxa aqui. Eu rolei um D4 aleatório pra pegar aqui os quadros. E foi na bruxa. E foi ruim ainda o dado. Eu tirei 34 em 10 D10. O segundo raio foi um raio da lentidão que pegou a Larinda. E o terceiro do medo aqui. O medo ele conseguiu passar. Depois disso, o Xanatar desceu pra cá. E focou o cone dele pra cá. Fazendo com que nenhuma magia saísse do... Foi uma jogada inteligente. Eu acho que tava certo isso aqui. O próximo movimento que eu vou fazer não tava. Agora veio o turno do Elden, onde ele gastou um dos seus ataques pra finalizar esse amigo aqui. Ele tinha pouca vida já. Depois ele andou alguns metros e usou a ação bônus para dar o teleporte pra cá. Nisso, ele deu seu segundo ataque de offhand. Lembra que a gente usa a regra do 1D&D, onde se você tiver a arma de 2 mãos, se você acerta o primeiro... Não, se você dá o primeiro ataque, você pode usar um segundo na mesma ação. Então ele consegue acertar esse ataque, mas logo em seguida ele usa uma surdeação e gasta um terceiro ataque aqui nesse mago. O terceiro não pega, porque o mago utiliza escudo, mas ele tinha esquecido que o Aduran tinha usado o Benção no começo da luta. Então, depois de lembrarmos dessas coisas, esse ser acabou sendo morto. Na vez do Turiel, ele vem até aqui e tenta 2 ataques contra o Xanatar. Ele erra os 2 ataques, usa a marca do caçador no Xanatar, e ambos ele e a bruxa entram no cone do Xanatar para não serem afetados pelos raios. E então, na ação lendária, o Xanatar vai utilizar aqui um raio no Elden, que é um raio do medo, e o Elden não consegue passar. Outra coisa que eu esqueci de mencionar, nessa luta eu fiquei um pouco confuso lendo o livro. Eu pensei que o lair, de fato o lair do Xanatar não é aqui, seria em Skullport, que é uma cidade controlada por ele, mas era aqui, então ele deveria ter acesso a lair action.
eu não me atentei e isso não ocorreu. Antes do turno do Turiel, era o turno do Laurent. Ele apenas vai pegar um cantinho aqui, vai utilizar uma magia chamada Synaptic, que é alguma coisa, aqui, e ele consegue danificar grande parte do grupo e fazer com que eles tenham ao menos um D6 nos ataques dele. Ele não consegue pegar o Xanatar porque o Xanatar tá um pouco longe. Se ele fosse subir um pouco, ele já não conseguiria castar magia por causa do cone. Os Bandindim começam a tentar cercar o Elden e o resto vem aqui pra linha de frente. Eles meio que erram todos os ataques, mas eles estão aqui mais pra bloquear o movimento da party do que fazer qualquer outra coisa. É o turno agora dos NPCs, né? E foi aqui que eu falei que talvez tenha causado um certo problema, porque eles vão consumir um certo tempo na luta. Esse cara vem aqui, bate, esse cara aqui vem e bate, esse cara vem aqui, esse cara se move até aqui. E o ogro, ele fica aqui. Isso. Chegou a vez do Duran, ele causa alguns danos contra os monstros e tal. E aí ele vem e causa o maior dano. Ele usa a sua espada pra fazer jorrar uma torrente de fogo contra os inimigos, que pega até 9 metros. Exatamente. Só que essa espada é mágica e o cone do Xanatar deveria engolir essa magia dela. Eu não prestei atenção nisso, mas tudo bem, a gente aprende. Ele mata todos os inimigos aqui e deixa vários dos aliados dele mais fracos, como esse Droll, esse ogro, o Minotauro com pouca vida, mas ele fez o trabalho dele. E aí a iniciativa começamos o round 2. Só um adendo que no final do turno ali do Adoran, o Elden tente fazer um teste de destreza contra raio de petrificação e ele consegue passar. Chegamos aí no round 2, o Xanatar. Aqui eu acho que eu fiz um erro também, foi um estratégico, ele vem até aqui, que eu acho que foi um erro. Ele faz o cone pra cá, por quê? Porque com essa situação, por exemplo, o próprio Adoran, ele pode gastar todo o movimento dele e vir pra cá sem tomar o efeito desse cone aqui. Então talvez uma opção melhor seria fazer um cone um pouco mais aberto pra cá, ou algo do tipo. Mas tudo bem, o próximo Beholder que eu mestrar vai ser melhor. Ele gasta 3 raios no Hector, Petrificador, Telekinético e o Desintegrador. Nenhum o Hector falha. Esse que é um dos problemas com o Beholder, e o Desintegrador, que ele tomou dano pela metade, ele pode passar, se ele quiser, porque o Ladino faz isso. Esse que é um dos problemas com o Beholder, porque depende muito dos caras falhar o teste. Então se tiver um Paladino que tem benção, ou um bardo também que pode ajudar nos testes, eles ficam meio de tentáculos atados. E aí no turno do Elden ele acaba matando esses dois. O Xanatar pede que ele faça um teste de constituição, porque tinha saído raio enervante na ação lendária depois do fim do turno dele. O dano foi pouco, ele falou no teste, mas foi pouco dano, porque são 8d8. Se não me engano tinha dado 20, e o Elden tem bastante vida, então esse dano foi por enquanto irrisório. Agora veio o turno do Laurent, e aqui ele fez uma coisa que eu não prestei muita atenção. Ele estava com o tapete animado. Na verdade, esse que foi o ponto. Esse bardo da criação ele consegue animar objetos. Porque o que ele fez? Ele estava com o tapete animado, sumiu em cima do tapete, veio até aqui, aí o tapete desanima, e ele andou o resto aqui para usar uma magia no Beholder, no Xanatar. Mas qual que é o problema? Ele gasta uma ação para animar o tapete, essas coisas. E ele não tinha dito que o tapete estava animado antes. Pelo menos eu não me recordo. Então aqui talvez também tenha sido um outro erro aí na interpretação. De qualquer maneira, o Xanatar tá imóvel. Imóvel não, está dançando. E aí ele faz ele fazer um teste aí de constituição, porque outro raio enervante vai, só que dessa vez no Laurent. Ele quer acabar logo com essa magia. O Laurent passa no teste e toma pouco dano ali. 24 de dano. Foi 24 de dano. Ele faz teste de constituição 12 para manter a magia, mantém. Chega na vez do Turiel, ele fez uma jogada muito boa. Primeiro ele deu 2 ataques, acertou os 2, por causa da dança irresistível de Otto. Se não me engano ele se moveu pra cá. E então, depois de acertar os 2 ataques, ele fez com que a bruxa usasse Fog Cloud
Ele fez a Fog Cloud mais ou menos aqui, de forma que ela cubra os aliados dele, e o Xanatar precisa estar vendo para utilizar o raio. Então complicou a situação aqui. E o cone dele suprime magias, ele não cancela ela. Então depois de realizar os 2 ataques, vier pra cá, o Xanatar não conseguia atingir ninguém que estava aqui. Foi uma decisão, uma tática muito boa que ele usou. Então no turno dos NPCs, ela ainda está slowed, consegue apenas vir aqui pela parede, subindo, alcançando o nível dele. E os NPCs vêm aqui usando corrida para tentar causar algum tipo de dano aqui nos que sobrou. Turno do Aduran, ele vem até aqui e ele decide dar um sopro no Xanatar. De novo, esse sopro não poderia ser feito, mas tudo bem. O Xanatar consegue desviar, tomando um pouco de dano. Então, começou a iniciativa de novo. É a vez dele. Aqui, eu virei pra cá o cone dele. Eu não sei se era a melhor opção nesse momento. E não consigo pensar agora se ainda é a melhor opção. Mas tudo bem. Ele vira o cone pra cá e ele vai disparar 3 raios, focando nesses 2 aqui. O Turiel toma 2 raios. Nada acontece com ele porque ele consegue passar do teste. Já o Aduran toma o raio desintegrador e falha, tomando 48 de dano. Nesse momento, o Laurent fala: eu quero usar minha inspiração bárdica. Inspiração bárdica não é magia, né? Então ele consegue ajudar o Aduran, que fica só com mais 24 de dano, e consegue passar no teste da concentração da bênção, fazendo com que os companheiros ainda tenham essa bênção. Chegando no turno de Elden. E antes do fim do turno do Elden, eu acho que seria válido essas criaturas que estavam aqui meio que ouvir a comoção e ir pra cima ajudar. Então eu coloquei elas aceleradinho assim. É óbvio, eu demorei um pouco. Primeiro eu coloquei elas aqui, meio que mostrando que elas estavam chegando. Depois ali ia o Mind Flayer, mas os 4 cérebros iam aqui. Elas gastaram corrida pra chegar aqui, então elas não fazem nada. Na verdade, esse cara podia ter feito, né? Ele podia ter invocado arma espiritual, mas como eu tava controlando essa caralhada de bicho, eu não pensei nisso. Então, esse foi o começo do turno 3. O Elden vem, ele realiza alguns ataques aqui contra essas criaturas, acabando com elas, deixando apenas um vivo. Porque apesar de ele estar com Fear e ter desvantagem nos ataques, ele consegue acertar e soma muito. Então. E aí ele vai usar um raio contra o Turiel. Era um raio de petrificação, o Turiel passa. Depois veio o turno de Laurent. Ele vem pra cá e depois de pensar por uns 5 minutos o que ele ia fazer, ele decide dar vantagem, teste de resistências para todos com um item que ele tem. No fim do turno dele, o Xanatar utiliza um raio nele. Raio enervante, se não me engano. Ele acaba tomando um pouco de dano. Tem que fazer um teste de resistência para ver se mantém a dança de Otto, e ele consegue. Depois disso, é o turno do Turiel. Ele dá 2 flechadas, coloca a bruxa dele aqui para proteger o caminho e se esconde no cone do Xanatar. Uma ação lendária, ele vai realizar outro raio, dessa vez para o ímpar aqui nesses 2. E foi um raio de charme. Que foi no Aduran e ele conseguiu resistir. Principalmente porque ele não pode ser encantado, né? A espada dele não deixa ele ser encantado. Veja os NPCs, esse meio finaliza esse maluco aqui e se move até aqui. Os outros vão se movendo até aqui pra enfrentar o perigo que está vindo aí. Na verdade, esse cara fica até aqui. Chega por fim o turno de Aduran. Ele se move até aqui, utiliza a ação bônus dele para fazer com que as criaturas fiquem amedrontadas. Algumas ficam, outras não. Mas o mais importante é que esse cara não ficou. Vamos para o round 4. No começo do quarto round, o Xanatar arremessa 3 raios aqui contra Laurent. Petrificante, paralisante e telekinético. Ele só acerta o telekinético e o
O Laurent consegue desviar dos outros dois graças à bênção do Aduran. E então as criaturas vêm aqui fazer a festa. Eles derrotam esses dois aqui com facilidade, porque eles são pessoas simples. E na verdade esses dois aqui não andam, só esses dois aqui conseguem vir pra cá. Esse bicho aqui usa Espírito Guardiões, matando esses dois aqui com o dano dos Espírito Guardiões, porque ele é um clérigo de nível alto. E então esses caras aqui avançam com corrida. Beleza, terminou o turno deles aqui, aí é o turno de Elden. Elden finalmente sai do medo. Ele se move um pouco pra cima e ele consegue finalmente sair do medo, mas é só isso que ele faz. De novo, graças à bênção. E então um raio na ação lendária. O raio da ação lendária que ele decide usar aqui, que ele decide não, que o dado decide, é o raio do sono. E ele atinge o Laurent, que não consegue resistir, dormindo. E aí os bônus que ele causa ali pro time dele cessam. Inclusive a dança irresistível de Otto, agora o Xanatar está livre para andar. Bom, vez de Laurent, ele não faz nada. Vez de Turiel, ele atira aqui 2 flechas, acerta as duas. E então ele manda a bruxona dele vir aqui. Ela maceta esse cara e causa um pouco de dano ao Mind Flayer. Vez dos NPCs. Esse cara vem aqui. A Larinda vem aqui. Ela usa um enxame de insetos nesses caras ali de trás, causando o falecimento deles. Aqui eu não estou usando raio porque o Laurent está caído. E ele não achou que os outros NPCs seriam alvos interessantes. Então ele tá esperando alguém entrar aqui na área dele, tirando o Laurent. Porque ele não quer acordar o Laurent. Os NPCs vêm aqui, eles começam a lutar e causam bastante dano nessas criaturas. O Aduran, no seu turno, ele utiliza Ressoar dos Mortos no Mind Flayer, que toma 3d12 de dano e fica bem low. Talvez uma outra ideia seria dar 2 porradas aqui com Divine Smite. Acho que seria mais efetivo, mas tudo bem. E aí o round 5 começa. Das criaturas, o Mind Flayer utiliza seu stun no cone. Tá porra, é assim. Ele usa seu stun de cone, ele consegue pegar praticamente todos os NPCs, o Aduran e o Laurent, que já estava dormindo. Então a Larinda consegue passar no teste. Então a concentração dela não foi perdida, mas ela não vai usar essa concentração em mais nada. Então o Xanatar, ele desativa o olhar dele e corre. Opa, estava aqui, né? Ele usa corrida pra cá, tentando fugir, tentando procurar abrigo. E nesse momento a luta vai se separar em duas, com os NPCs e a Duran aqui e os dois bandidinhos velozes aqui. Depois que a luta se separou, que basicamente vai ocorrer aqui, né, no final da luta, o Xanatar já tomou muito dano. Esses dois vão tentar convergir pra cá, andando e causando dano, enquanto isso o Xanatar causa dano neles com raios. Esse dano começa a pegar agora. É nesse momento que os raios bons começam a cair, raio desintegrador, raio enervante. Não caiu nenhum raio da morte. E o Turiel, ele chega a ficar com metade da vida. Mas quando eles estão mais ou menos aqui, isso em outros turnos, claro, vou dar um resumo pra vocês porque é meio desnecessário. E aí, inclusive, ainda tem um ambiente tentando fazer esse caloco com o teste da Faresnes, sei lá. Mesmo assim, eles não falham nesse teste e eles conseguem derrotar o Xanatar aqui. E nesse lado aqui, esses cachorrinhos aqui, eles são meio inúteis, eles não conseguem fazer muita coisa. Exceto por esse daqui, que ele entra no corpo do gigante. Mas logo a Duran sai do stun e a Larinda já tinha saído, então ela consegue causar bastante dano aqui nessa galera. Eu lembro que o Mind Flayer também devorou o cérebro desse cara aqui. E depois que a bruxa saiu do stun, ela vem, macetou ele. E o Aduran junto com a Larinda terminam e macetam esse cara aqui. Então, essencialmente essa foi a luta.
Eu acho que foram mais 2 rounds, né? Que eu esqueci não, que eu não decidi não fazer. Aqui, o que eu podia ter feito? Eu podia... Quando chegou esse turno aqui, nesse momento... Antes dele entrar, né? Depois de ter usado corrida... Que eles estavam assim... Ele podia ter usado seu anel da invisibilidade. Mas... O que podia ocorrer? Podia ser bruxante para os jogadores. Isso. Porque... Com ele usando isso, eles não têm ver invisibilidade. Eles não tem ninguém que tem essa magia, exceto um jogador que tá faltando algumas mesas por causa de problemas pessoais e tal. Então eu achei que seria meio broxante isso. Então eu não fiz. Mas tudo bem, eles conseguiram derrotar. E nesse momento eles ouvem uma grande explosão, que é aqui. Como se fosse alguém estourando ali o Lord Xanatar, que é alguém, né? É esse anãozinho aqui que aproveitou da comoção e foi lá e estourou. Então, depois que estourou, o Elden e o Turiel começam a explorar aqui o lar dele, procurando por itens e coisas assim, desesperadamente. Eles conseguem entrar aqui. Dá até pra ver que os 2 personagens ainda estão aqui. E todo round eu ia pedir pra eles fazer testes pra ver se eles conseguem desviar das pedras que caíam e coisas do tipo. Eles conseguem desviar da grande maioria, mas no final, onde estava ficando cada vez mais difícil, o Turiel ficou bem baixo ali, com 22 de vida. O Elden nem tanto. Mas eles conseguiram pegar alguns itens aqui, não são os mesmos itens que estão no livro, eu coloquei outros itens. E aí eles utilizam o anel de teletransporte e vazam dali. Muito bem, considerações, conclusões, o que eu aprendi? Tá, primeiro, esse negócio aqui, esses bichos aqui, eu acho que eles atrasam, não chegou a atrasar tanto, né, porque eu ia bem rápido, mas me distraiu um pouco, talvez, se não tivesse essas criaturas eu podia pensar em estratégias melhores, que agora eu tô vendo estratégias melhores e tal. E assim, outra coisa, nesse momento aqui que o Laurent tinha caído, existia sim a possibilidade dos NPC vir aqui e acordar ele, qualquer NPC. Mas na situação, esses NPCs mal conhecendo eles, eu não sei se isso seria factível. Talvez, né? E não que ia adiantar muito, porque ele ainda estava stunado pelo Mind Flayer, né? Ele ia continuar fazendo nada. Aqui também outra coisa, eu deveria ter pensado em algum plano de escape, algum plano de emergência pro Xanatar. Ele sendo Beholder, com certeza deveria ter um. Ou tipo, porque também a dança de resistível pegou ele aqui, né? O erro maior foi ele deveria ter vindo pra cá, cada vez mais perto do santuário dele, não indo pro lado deles. Esse foi um erro que eu provavelmente não vou fazer de novo. Conclusões: ninguém morreu, né? Eles jogaram muito bem. A massa de NPC também tancou muito raio, muito dano. Então, foi isso. Eles conseguiram a reunião e eles encontraram talvez uma possível inimiga ou aliada nessa reunião. E vamos ver o que vai acontecer na próxima vez. Bom, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. E falou!